Jorge Jesus na seleção brasileira, Gabigol de volta ao Flamengo, isso e muito mais. Esse é o Giro de Notícia do Lance. Antes de qualquer coisa, vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, que tem conteúdo de futebol todo dia aqui no Lance. Então, começando com o Gabigol, eu sei que vocês ficaram, como assim, Gabigol de volta ao Flamengo? Não, ele só vai reencontrar seus amigos do Flamengo, clube onde ele fez tanta história. Hoje, pela primeira vez, Flamengo e Gabriel Barbosa vão se reencontrar. Gabigol que terminou sua passagem pelo Flamengo com muita polêmica, mas sendo decisivo, como sempre foi, decidiu a Copa do Brasil fazendo 2 gols diante do Atlético Mineiro e atualmente está jogando no Cruzeiro. Ele até falou de como vai ser esse reencontro contra o Flamengo, disse que está muito ansioso, que é o time que ele tem muito carinho, muito amor, mas tem um ponto que a torcida do Flamengo pode se apegar, porque o histórico de Gabriel Barbosa contra o Flamengo é péssimo. São 7 jogos, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas, sendo que em 7 jogos ele só fez 1 gol no Flamengo, tem 2 cartões amarelos, inclusive perdeu o pênalti no Maracanã. Vale ressaltar que o Gabigol só jogou contra o Flamengo quando ele jogava no Santos, obviamente, quando ele era bem mais jovem. Ele ficou no Flamengo cerca de 6 anos, é muito tempo, e fez muita história no clube. Será que hoje ele vai tirar essa zica diante do Flamengo? Vai ser o predestinado? Vai fazer valer a lei do ex? Diz aí o que você acha. Agora, seguindo o nosso giro de notícia para falar de Harry Kane, porque ontem estava com toda a pinta que Harry Kane finalmente ia conquistar seu primeiro título na carreira, só que para variar, assim como sua carreira, foi altos e baixos, porque o Bayern de Munique começou perdendo um pouco 2-0 para o RB Leipzig e de maneira histórica no segundo tempo virou para 3-2. Só foi o Harry Kane descer no estádio, que ele estava suspenso, para ir pegar a taça, comemorar. Ele pisou no campo que o Bayern de Munique, no último lance, levou um gol do RB Leipzig e adiou mais uma vez o título alemão. Hoje pode acabar sendo campeão, dependendo do resultado do Bayer Leverkusen, mas o mais provável é semana que vem. Mas é inacreditável como os títulos fogem do azarado do Harry Kane. Muito craque, mas é muito azarado, tem que... Nossa, olha, esse rapaz tem que se benzer. Você que estava ontem no show da Lady Gaga, você não viu talvez essa informação porque você saiu cedo de casa para curtir. A Napoli está com uma mão na taça do campeonato italiano, está bem perto de ser tetracampeã italiana. Ninguém esperava, né, a Napoli esse ano sendo campeã, mas o futebol em 2025 está muito improvável. Basta você olhar para a Champions, basta você olhar para os campeonatos, o futebol está liberado. Harry Kane vai ser campeão logo logo, então assim, esse ano está liberado sonhar, esse ano está liberada a zebra. Não digo que Napoli é zebra porque há 1 ano e meio foi campeã italiana, mas ninguém esperava que nessa temporada a Napoli seria campeã. Ainda mais saindo o Kvaratskhelia, saindo Osimhen, mas vai ser campeã, tá bem perto, só uma pipocada histórica que pede esse título. Pode ser campeã já na próxima rodada, depende também da vice-líder Inter de Milão, mas tá bem perto. E para finalizar o nosso giro de notícia, falar dela, né? Não gosto de ficar comentando e tal, a gente tá numa relação conturbada. Eu e seleção brasileira, falar de seleção brasileira, a seleção que não está num bom momento, né? Inclusive não chega um treinador, mas para falar de Jorge Jesus, porque a demissão dele no Al Hilal mexeu bastante com os bastidores da seleção. Mas, de acordo com muitos, ele não é a preferência de senhor Edinaldo, que ainda quer insistir um pouco mais em Carlo Ancelotti e também gosta mais de Abel Ferreira. De verdade, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas porque eu não consigo entender o que as pessoas têm internamente com o Jorge Jesus. Tenho pra mim que esse cara deve ser muito difícil de lidar. Não é possível, porque é o único treinador livre no mercado, é o único que externou o tempo todo a vontade de treinar o Brasil, é um cara que a gente sabe do jogo ofensivo, que encaixa, conhece o futebol brasileiro. O Ancelotti está fazendo a gente de bobo há muito tempo. O Abel, em comparação com o Jorge Jesus, em experiência o Jorge Jesus ganha, em mais trabalhos o Jorge Jesus ganha, em estilo de jogo o Jorge Jesus ganha. Depois, o que você pode alegar é a longevidade aqui no Brasil. Mas para quem tá argumentando que o Jorge Jesus não tem história, aí você tá sendo cego, fechando seus olhos. O treinador com mais títulos na história do Benfica foi pra Turquia, foi campeão na Turquia, no Al Hilal, bateu recorde de vitórias seguidas na história do futebol, ganhou 4 títulos agora. Assim, é um cara que por onde ele passa, ele é campeão. O único problema dele é realmente isso, a personalidade. É um cara difícil de lidar. Então tá brigado com o Neymar. Não sei se isso pesa, acredito que sim, mas isso não pode pesar. A seleção brasileira é acima de qualquer disputa individual, qualquer disputa de ego, qualquer briga. Eles têm que se resolver. O Jorge Jesus deve ser o cara mais desagradável internamente no mundo. Porque pra mim é muito óbvio, já tinha que ter ido nele. Tá livre no mercado. Abel tá empregado, o Ancelotti não quer sair. Pô, gente,
Alguém me explica isso aí. E esse foi o Giro de Notícia do Lance. Um bom domingo pra você. E você que voltou do show da Lady Gaga, uma boa recuperação. Deve estar bem cansado, né? Um forte abraço.